A gente começa com as últimas articulações para essa eleição, que é, por conta do semipresidencialismo, tão importante, que é a de quem vai comandar as casas do Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado. Confira a reportagem de Tainá Farfan. O Congresso, que assume amanhã, tem menos partidos, está mais conservador e não aceita o papel de coadjuvante do Poder Executivo, como aconteceu nos 2 primeiros mandatos do petista. O empoderamento, movido até ano passado ao orçamento secreto e que segue com o aumento das emendas impositivas, deu aos parlamentares uma força inédita. Do ponto de vista orçamentário, controlam uma fatia cada vez maior dos recursos destinados aos redutos eleitorais dos parlamentares. Do ponto de vista do apoio político, os presidentes das 2 casas ainda são barreiras decisivas para o andamento ou não de CPIs e de pedidos de impeachment. O poder de negociação muito maior dos parlamentares hoje explica, em parte, a maior frente ampla já vista no Congresso. Da extrema-direita à esquerda, quase 500 dos 513 deputados estão em partidos que apoiam o ex-aliado de Bolsonaro e que hoje têm o apoio de Lula, o deputado Arthur Lira. A expectativa é de que a reeleição de Lira aconteça com um número histórico de votos. Lula quer, em troca, o apoio do deputado de Alagoas à presidência do PT na Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante. O governo espera ainda que Lira seja a ponte com as bancadas de direita, em número bem maior do que as siglas de esquerda na nova composição. No Senado, Lula apoia Rodrigo Pacheco, do PSD, contra Rogério Marinho, do PL, que vem aumentando o número de votos nos últimos dias. A um dia das eleições, tanto o governo quanto as siglas se articulam para evitar que o Rogério Marinho consiga angariar mais votos. A CNN apurou que, para garantir a vitória de Pacheco, Lula aumentou a investida no Senado. As negociações com os indecisos envolvem cargos no governo, incluindo postos de segundo escalão, que ainda estão em aberto. Já o PSD e o MDB atuam internamente para evitar traições. A gente precisa de pacificação, de respeito, de responsabilidade e não de revanchismo, de ódio, de intolerância, de divisão. Então essa unidade e essa frente ampla que nós estamos formando com diversos partidos representará a vitória amanhã da nossa recondução à presidência do Senado. Enquanto aliados de Pacheco se movimentam, Sérgio Moro, do União Brasil, e integrantes do PSDB anunciaram nesta terça-feira apoio público à candidatura do bolsonarista Rogério Marinho. Uma eleição como essa, uma eleição de 81 senadores, que é um colégio eleitoral pequeno, o importante é termos o canal de acesso à possibilidade de estarmos buscando esse diálogo permanente para fazer o convencimento e permitir que nós tenhamos aí o número adequado, o número suficiente, aliás, de votos para ganharmos a eleição. Mas, ainda que Pacheco e Lira consigam se reeleger, restam dúvidas sobre a influência que o Planalto terá sobre os rumos dentro das 2 casas. Lira nem Pacheco têm perfil de se contrapor diretamente a quem detém o recurso, que é o Executivo. Agora, por outro lado, eles estão muito adaptados a uma gestão de recursos, quer dizer, a serem os responsáveis por alocar recursos que antes eram do Executivo, antes de Bolsonaro. E agora, para Lula retomar essa alocação de recursos, pode ser que haja algumas situações conflituosas. Caio, independentemente do que você tem de última informação sobre as eleições, às 2 da manhã, a da Câmara dos Deputados parece absolutamente definida. Se há dúvidas ou não do Senado, você nos esclarecerá. Mas a pergunta que eu faço a você é essa com a qual a Tainá Farfan terminou a reportagem dela. De tentar estabelecer nesse consórcio semipresidencialista, quem é que tem que tipo de alavancas de poder sobre quem quando a gente analisa Arthur Lira e Lula? Quando a gente analisa Arthur Lira e Lula, Vac, boa noite a todos, depende muito da agenda, né? O Palácio do Planalto, evidentemente, respaldado pela eleição majoritária que elegeu Lula, ele tem ali um poder de agenda que é limitado até onde for o interesse do poder de agenda que o Arthur Lira tem.
tem um encontro de águas aí a ser feito. O Lula sabe até onde ele pode ir com essa agenda e o Arthur Lira sabe também aonde ele pode ir até com essa agenda. É como se fossem aí, vamos dizer, 2 círculos com uma zona central que elas se cruzam. E aí sim, se o acordo entre Lula e Arthur Lira for dentro desse encontro de águas da agenda que interessa ao Palácio do Planalto e da agenda que interessa ao Arthur Lira, essa relação vai fluir muito bem. Agora, se houver uma divergência no que o Palácio do Planalto pretende encaminhar e pautar com o que o Arthur Lira pretende encaminhar e pautar na Câmara dos Deputados, aí sim haverá problemas. Eu apostaria que numa agenda econômica mais liberal, mais próxima ali a interesses liberais mesmo, ali, uma agenda mais próxima ao que o mercado ambiciona, que é uma agenda que o Arthur Lira tem defendeu nesses 2 anos em que ele comandou a Câmara, onde houver esse encontro dessa agenda com uma agenda do Palácio do Planalto nesse sentido, essa relação vai caminhar muito tranquila. Onde exceder essa questão, né, talvez algumas agendas consideradas muito progressistas por grande parte do Congresso, como a própria reportagem mostrou, é de direita e é conservador, aí pode dar problema. Agora o Lula não está querendo problema com Arthur Lira e nem com o Congresso, não. Vamos pegar esse ponto, Raquel, exatamente esse ponto que o Caio está nos sugerindo que a gente examine, que é, no argumento dele, quando se estabelece a relação, ou como se estabelece, como será a relação entre esse primeiro-ministro, Arthur Lira, tem o outro primeiro-ministro que é o Pacheco, vamos falar desse primeiro, e o presidente, o chefe do executivo Lula, na opinião, na avaliação do Caio, se estabelece essa relação em função da agenda a ser tratada, a ser, digamos, promovida. Pegar a agenda econômica. Como é que fica, por exemplo, com reforma tributária, a posição entre Lira e Lula? Então, William, o Caio estabeleceu uma diferença de agenda de programas, né? E acho que sim, ele tem razão. Acho que tem alguns pontos de conexão nessa agenda programática que ajudam. Reforma tributária é um deles. Acho que vai ter uma boa vontade tanto do presidente Arthur Lira quanto do presidente Lula para negociar uma reforma tributária possível. O que eu acho que também tem nessa discussão dessa disputa de poder entre o Lula e o Lira, ela não vai ser só baseada em programas. Ela também vai estar muito baseada no toma lá da cá e nos cargos. A gente está vendo isso acontecer na eleição do Senado e isso vai se repetir a cada votação importante para o Lula. O grupo aliado ao Arthur Lira vai pedir cargos na administração, vai pedir favores, vai colocar jabutis dentro de cada projeto, dependendo do interesse político ou do grupo de pressão que tiver conversando com aquele parlamentar naquele momento. Então, olhando especificamente para a reforma tributária. A reforma tributária ela vai ser um reequilíbrio de forças, onde a indústria precisa pagar menos, porque hoje é muito tributada, e outras áreas vão ter que pagar mais. Como que esses lobbies vão se movimentar junto aos políticos do Centrão? E aí, como esse Centrão vai fazer pressão em Arthur Lira, que, por sua vez, vai fazer pressão nas negociações com o Lula. Sempre foi assim na privatização da Eletrobras, por exemplo, onde a gente viu uma série de penduricalhos e vai continuar sendo assim. Deixa eu voltar a esse ponto que você mesma mencionou, que é o que o Caio está vendo lá direto na rua, né, Caio? O Gary Repórter na rua. O Arthur Lira se considera suficientemente abastecido nas suas pretensões de cargos e influência na máquina pública? Bom, William, tem muita coisa em aberto ainda, né? A gente teve uma primeira fase da composição do governo, que ela pegou o primeiro escalão, e ali a principal reivindicação do Arthur Lira, muito mais que esses espaços, né, partidários até, do partido dele, na composição do governo, que não tem uma participação do PP no governo, a principal reivindicação era a manutenção dele na Câmara, né? Ele entende, o Arthur Lira, que a despeito dele ter sido essencial na sustentação do governo Bolsonaro, ele vendeu que ele também é essencial ao governo Lula. Então, até aqui, né, véspera aí, 31 de janeiro, não houve uma entrada tão direta e tão contumaz do Arthur Lira no governo, porque o que ele negociou foi a manutenção
dessa base dele na Câmara para o Palácio do Planalto, em troca do Lula não ter problemas ali, no limite, a aceitação de um pedido de impeachment, tal qual Dilma Rousseff teve lá atrás. Daqui em diante, a partir de hoje, de ontem e com muito mais intensidade a partir de amanhã, depois do resultado, você tem uma ocupação do segundo escalão. E aí sim, o Arthur Lira e o grupo político que ele lidera, eu vou pegar o caso exemplar aqui do Elmar Nascimento, né, que já tem as sinalizações todas ali, da Codevasf, por exemplo, permanecer com ele, aí sim eles vão fazer essa ocupação. Mas isso é um segundo momento dessa aliança. O primeiro momento foi um acordo para a permanência do grupo político do Arthur Lira na Câmara dos Deputados, e isso o Lula concedeu. Agora tem uma segunda parte desse acordo que será deflagrado a partir de amanhã, muito provavelmente a partir de quinta-feira também. Ou seja, veja só, Raquel, como nós três, né, repórteres políticos, até esse momento não falamos nada de programas e plataformas. O que o Caio descreve, na minha interpretação, é a manutenção do status quo tal como ele vem se consolidando, sobretudo nos últimos 3 ou 4 anos, ou seja, a primazia do centrão sobre qualquer outra coisa. O que o Caio chama de grupos políticos é uma amálgama de forças aglutinadas em siglas partidárias, a qual talvez a gente devesse dar outro nome, porque em boa parte essas siglas partidárias não passam de um ajuntamento privado de entes políticos cuja razão de existência é se estar o mais próximo possível do Tesouro Nacional e serem capazes de transformar pedaços da máquina pública em ferramentas na defesa dos seus interesses regionais. Eu não estou falando de corrupção. Nós vamos ver isso depois na pesquisa que eu vou mostrar como que as pessoas voltaram a ver corrupção como o principal assunto do momento. Mas eu quero voltar ao ponto. O ponto é o seguinte, Raquel. Quando a gente considera o que é necessário ser feito no semipresidencialismo brasileiro, que é acolher as demandas desse amálgama chamado centrão, o que isso sugere para você em termos de condução da política econômica, por exemplo? William, é complicado para a política econômica, porque o que você está me propondo é um raciocínio mais amplo. Porque Sim. Quando você tem... Os detalhes das brigaiadas lá o Caio conhece. Né? Eu tô indo para a pegada mais abrangente. Exato, porque quando você tem um Congresso ávido por cargos e por verbas, e se a gente for pegar na linha do tempo, eu acho que esse centrão ele vai se surgindo ali desde a vitória do Severino Cavalcante, lembra? Lembro, sim. Eu quero uma diretoria da Petrobras que fure poço. Essa é a frase de 30 anos da política brasileira. E que foi uma enorme surpresa, a primeira vez que se perde o comando da Câmara dos Deputados para um deputado do baixo clero, e isso hoje foi virando regra, né? Eles dominaram a política. Você entra mais nesse fisiologismo, você entra mais nesse apetite por verbas, e aí você tem um descontrole maior das contas públicas. Foi o que aconteceu agora, no finalzinho do ano, na PEC. Na PEC que o governo apoiou, que o governo promoveu para estourar o teto de gastos e aumentar o orçamento. Você não consegue, nem no Executivo, nem no Congresso, nada que balize esse apetite. Esse apetite por verbas, por cargo, por gastos. E aí, qual que é a consequência disso? Uma inflação mais alta, uma taxa de juros mais alta. Você tem, né, o empresariado todo reclamando porque aumenta o custo do investimento, só que sem a responsabilidade fiscal você não consegue baixar esse juro na marra. Então, é como se a política ela fosse dando toda uma tônica que vai dificultando a vida de quem comanda a política econômica. Caio, agora, William... Por favor, eu tenho uma pergunta bem específica para você aí que está escarafunchando aí na rua. O que acontece? Eu só queria pontuar uma questão que se nós pegarmos no governo Bolsonaro, por exemplo, houve uma série de medidas liberais que foram aprovadas por esse mesmo centrão, que toma posse amanhã, em sua maioria, que são consideradas medidas
market friendly, que são consideradas medidas liberais, que são consideradas medidas que a Faria Lima recebeu muito bem. Eu vou pegar da autonomia do Banco Central. Quem aprovou a autonomia do Banco Central foi o Centrão. Quem aprovou a privatização da Eletrobras foi o Centrão. Quem aprovou o novo marco do saneamento foi o Centrão. Quem aprovou, por exemplo, a lei do gás foi o Centrão. Por isso que a questão da agenda e do poder de agenda e do encontro de águas, do que interessa ao Congresso Nacional e do que interessa, do que é considerado prioritário para o Palácio do Planalto, é muito relevante, tão relevante quanto essa distribuição de cargos. Porque você tem um encontro de interesses que muitas vezes também ele não necessariamente descamba para um estouro fiscal. Quem aprovou a regra do teto de gastos Peraí, Caio, foi o Centrão também. Esse é o ponto da Raquel. O ponto essencial do que a Raquel argumenta aqui para nós é o seguinte: vamos conseguir enfrentar uma crise fiscal que é considerada pelos economistas um desafio severo para um governo que pretende expandir os seus gastos sociais, por um lado, e, por outro, quer fazê-lo sem aumentar a carga tributária? Grande ponto de interrogação. Qual vai ser a postura do Centrão, se é que a gente pode chamar o Centrão de algo monolítico, algo que sempre trabalha com unanimidade? Você intervém, senão agora vem a pergunta para o Caio. Não, eu só queria colocar um ponto. O Caio colocou várias reformas que o governo Bolsonaro e aí o governo Temer, vários governos, eles foram aprovando ao longo do tempo, como a autonomia do BC, o marco legal do saneamento, que são sim reformas importantes, que foram sim aprovadas pelos políticos do Centrão, mas elas são reformas acessórias. Ela mexe em alguns marcos legais. É importante a autonomia do Banco Central? É claro que é, mas elas não vão no cerne do problema, que é gastar mais do que se arrecada, que é a falta de uma reforma administrativa, que é a falta de um sistema tributário que faça sentido, que agora eles vão tentar resolver, que é um arcabouço fiscal crível. Existe uma questão de fundo que a política torna mais complicado resolver com a sua ânsia por gastar. É excelente o que vocês dois estão colocando, porque nós estamos diante de um paradoxo. O Centrão, que é considerado, digamos, entre aspas, até certo ponto liberal, ao mesmo tempo é um grave perigo às contas públicas. Agora, Caio, isso um pouco da minha biografia como repórter profissional em Brasília. Quem opera esses grupos políticos? Se a gente considera a história da nossa República, a gente vai perceber personalidades fortes. Muito tempo lá atrás, Caio, se chamava isso até de bancada da governabilidade. Eram figuras, eram, por exemplo, líderes de bancadas de partidos, eram deputados com uma expressão nacional relevante, E a gente vem vindo e observando ao longo de várias legislaturas aquilo que os cientistas políticos chamam de decadência da nossa representação parlamentar. Como é que ela está agora nessa que começa amanhã? William, tem uma hierarquia legislativa, uma hierarquia política, de acordo com os cargos. Eu gosto sempre de frisar que a política é uma profissão, igual a nossa, né? Dentro de uma redação de jornalismo, você tem uma hierarquia. Dentro dos médicos, você tem uma hierarquia. Dentro de um hospital, tem uma hierarquia. Dentro da política, há uma hierarquia. Os cargos são disputados, quase concurso público, né? Eles são disputados, no caso do Congresso Nacional, a voto, de 4 em 4 anos. O sujeito começa ali como político, como vereador, e pode virar presidente da República. Você tem uma hierarquia, é um mercado competitivo, disputado. Dentro desse processo todo, você tem várias funções hierárquicas e, conforme, evidentemente, mais alto o cargo, mais poder de manobra e de operação sobre quem está abaixo dessa cadeia política toda, se exerce essa influência. Hoje, se eu fosse te responder, dentro do Congresso Nacional, além, claro, do Arthur Lira, que deve ser reeleito amanhã com uma votação surpreendente, né? Mais de 400 votos, de 513,
O Arthur Lira, a gente falou tanto de frente ampla no ano passado, do Lula, a verdadeira frente ampla da política dessa quadra é a dele, com 19 partidos, 496 deputados representam esses 19 partidos que o apoiam. Mas vamos lá, Arthur Lira, no Senado, Davi Alcolumbre, figura oculta, sujeito oculto, um grande operador político também, para o bem e para o mal. Só ele fez 3 ministros no governo Lula. Aí você pode descer um pouco para as figuras, os dirigentes partidários. Quanto maior a bancada, maior o poder. Por que Valdemar da Costa Neto perdeu a eleição majoritária com o Bolsonaro? Está aí, com 99 deputados, tem muita força. Né? Aí a gente tem que olhar a cadeia também da mesa diretora, primeira vice-presidência, presidentes de partido. Marcos Pereira deve ser ali o primeiro vice da Câmara. Então você tem isso, essa capacidade hierárquica, é só olhar a hierarquia para a gente ver quem que são os grandes operadores, para além de talento. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Brasília, em 2010, em janeiro de 2010, e morei 10 anos aqui, essa acho que é a 7ª eleição para o Congresso que eu cubro em loco, e tinha ali, já chamava atenção, um deputado federal por seu talento, para o bem e para o mal, que era o Eduardo Cunha, andando pelo Salão Verde ali com pastinha, todos os grandes projetos que representavam grandes interesses privados, ele estava dentro, virou líder do MDB, que na época era o maior partido da Câmara dos Deputados, depois virou presidente, derrubou uma presidente da República e depois foi derrubado pelo Ministério Público Federal. Ou seja, é preciso entender a política como uma carreira. Quanto maior o cargo, mais poder de manobra o sujeito tem a seu favor. Raquel? Não, só de repente contar uma anedota aqui, e é interessante isso que o Caio fala, né, da política como uma carreira e de como as pessoas se colocam. É que eu fico imaginando essa analogia com uma carreira, só que na política o que precisaria estar movendo tudo é o interesse público. E não sei como que isso se combina. E ele conta do Eduardo Cunha, de toda essa esperteza, presteza, habilidade que ele inegavelmente tem para a política. E eu me lembro de uma época em que ele já era o presidente da Câmara e que uma fonte, um empresário me disse, amanhã eu vou me reunir com o Eduardo Cunha, mas eu não posso ir sozinho, eu preciso de testemunhas. E ele precisava levar 2, 3 pessoas com ele. Era a percepção que ele tinha. Ele precisava ter outras pessoas com ele para estarem presentes naquela conversa, porque ele tinha medo de onde aquela conversa poderia levar. Então, assim, percepções diferentes do que é a política e dos impactos que ela tem, né, William? A gente viajou um pouquinho. Não, eu acho que o que nós estamos fazendo é colocar uma dose, me parece, da minha parte, na minha idade, no meu tempo de profissão, eu tenho um ceticismo maior que o do Caio. Eu me lembro de grandes tribunos, grandes discursos, parlamentares com a visão disso que a Raquel chamou de interesse público, eu chamaria de interesse nacional. É diferente daqueles que eu vejo hoje, mas é o Caio que está lá perto deles. Então, a minha próxima e última pergunta nessa rodada para você, Caio, se dirige ao Senado. O senador da República, desde tempos do Império, é considerado uma figura de grande projeção. Senador da República. Como é que está o nosso Senado da República diante dessa votação? William, tem 2 teses na mesa e eu acho que essa eleição de amanhã é um mix das duas. Eu não descarto nenhuma das duas. Uma das teses é de que a eleição de amanhã no Senado é um terceiro turno da disputa entre Lula e Bolsonaro. E sim, é possível dizer isso, porque o Rogério Marinho é apoiado pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas, pelos ex-ministros do Bolsonaro. Ele mesmo é um ex-ministro do Bolsonaro. Ontem, no jantar aqui, o Bolsonaro mandou um áudio. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve lá. Enfim, essa tese, ela é factível. Mas não se trata só disso, não se trata só de uma eleição para fora, é uma eleição para dentro também. E a tese principal que o Rogério Marinho encampa é de que é preciso uma alternância de poder, que o grupo simbolizado por Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco já está há 4 anos no poder no Senado e pretende ficar mais 4 anos, com a reeleição do Pacheco, e depois o Pacheco voltaria o Alcolumbre. É uma tese também
factível, né? Eu encaro essa eleição de amanhã como um mix das duas. Em termos de conteúdo, o Senado, sim, é uma casa distinta da Câmara dos Deputados, né? A começar pelo tamanho, a começar pelo número de parlamentares e principalmente onde a cadeia de comando ela é mais fluida, né? As lideranças, os partidos não conseguem enquadrar tão bem assim os senadores como conseguem na Câmara dos Deputados, justamente para aquela questão hierárquica que eu disse. O Senado, goste ou não, queira-se ou não, é uma casa que tem mais políticos experimentados, ex-governadores, ex-ministros, né? No caso ali, ex-presidentes da República, né? Fernando Collor está lá, ex-vice-presidente, o general Mourão assume. Então, cada um é quase que uma ilha ali. Ninguém se submete tão facilmente assim aos comandos vindos de cima. Eu tenho um ponto sobre essa questão da qualidade do Congresso. Eu sempre gosto de entender o Congresso muito como uma realidade brasileira e eu morei aqui 10 anos, né, 2010 a 2020, e cobrindo muito o Congresso Nacional e sempre tive a percepção, aquela mesma percepção que a gente tem sobre a escola pública de antigamente, né, que era melhor. Eram menos escolas, né? O acesso era mais difícil, era um país com mais analfabetos. Então, as escolas, elas tinham uma qualidade melhor. Hoje, o acesso à política ele é maior, né? Congresso Nacional, dos 3 poderes, a meu ver, é o que mais, para o bem e para o mal, o que melhor representa a sociedade brasileira, né? Democratizou, assim, mas democratizou o acesso também, né? Tem mais gente disputando, tem mais gente que consegue chegar nessas cadeias de comando dentro do Congresso Nacional. Por isso que quando eu ouço, e eu ouço muito isso, essa leitura, que antigamente você tinha o Tancredo, você tinha grandes personagens no Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, e hoje tem essa visão de que o nível caiu, né? Mas o nível caiu, mas o acesso subiu também, né? Tem essa leitura também com a qual eu concordo, William, muito embora ele tenha esse perfil desde sempre, de ser um poder conservador, mas a sociedade brasileira é conservadora também, de ser um poder onde o setor privado tem muita influência, mas na sociedade brasileira o setor privado, né, quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais influência elas têm. Então ele é um reflexo muito grande, a meu ver, claro, William. Eu não quero dispersar a nossa discussão e transformá-la num debate acadêmico. Não é isso que o público espera de nós, eu suponho. Não sei, o que o público supõe, eu espera de nós, é a informação de primeiríssima qualidade, na medida do possível, na primeira mão, e a nossa capacidade de fazer os fatos falarem, na medida em que eles se relacionam. Mas me parece que na tua análise tem que ser incluído como que o nosso sistema proporcional garante a desproporção, em primeiro lugar. E como o que é reconhecido por todo mundo que estuda eleições no Brasil, aumenta a diferença entre os que são eleitos e aqueles que os elegeram, que não se sentem representados. Mas aí eu vou começar um seminário acadêmico, eu tenho que ir para o break e logo depois nós vamos ver exatamente esse ponto, Caio e Raquel.